Você já se perguntou por que existe tanto sofrimento no mundo? E por que, mesmo com tanta tecnologia, conforto e distração, a angústia parece maior do que nunca? Talvez a resposta não esteja nas guerras, nas crises ou na desigualdade. Talvez o sofrimento mais profundo venha de algo mais sutil. Viver uma vida que não tem propósito. E nem se dar conta disso. Acordar, trabalhar, produzir, consumir, dormir, repetir e repetir e repetir. A maioria das pessoas está presa nisso. E o mais assustador, elas nem percebem. Schopenhauer acreditava que o sofrimento é a base da existência, que desejar, buscar e nunca se satisfazer é a essência do ser humano. Nietzsche, por outro lado, propôs que, se o sofrimento é inevitável, então só resta uma saída: dar-lhe um sentido. Mas o mundo de hoje não dá sentido. Ele dá distração. Vivemos cercados de estímulos, séries, feeds, promessas de sucesso. Mas quanto mais nos distraímos, mais vazio tudo parece. O sofrimento, então, não diminui. Ele se dissolve na rotina até que se torne parte da paisagem, invisível, mas constante. E enquanto estivermos distraídos demais para olhar para dentro, continuaremos seguindo sem direção, aceitando tudo o que nos dizem para fazer, comprar e ser. Porque é mais fácil viver entorpecido do que encarar o abismo da própria consciência. A vida sem consciência é silenciosamente brutal. Não grita, não sangra, mas apodrece por dentro. Você faz o que mandam, trabalha mais do que aguenta, compra coisas que não precisa, se distrai com o que esvazia, e ainda assim sente que falta alguma coisa, mas nunca tem tempo ou coragem para descobrir o que. Simone Weil dizia que a atenção verdadeira é uma forma de oração. Mas quantas pessoas ainda prestam atenção de verdade? Nos próprios pensamentos, nas próprias escolhas, no próprio sofrimento? A maioria vive anestesiada, mas não por escolha consciente. É o sistema que condiciona. Desde cedo nos ensinam a fugir. Fugir do tédio, fugir da dor, fugir do silêncio, fugir de si. E assim, seguimos funcionando, como peças de uma engrenagem que não sabemos quem controla. Você não precisa de sentido. Precisa de produtividade. Não precisa de verdade. Precisa de engajamento. A existência se reduz a um roteiro previsível e raso. E o vazio vai crescendo, até se tornar insuportável. Mas como ninguém fala sobre isso, você acha que é só com você. E continua calado. O vazio não é apenas uma consequência. Ele é uma estratégia. Uma mente perdida em distrações não questiona. Um corpo exausto de trabalhar não resiste. E uma vida sem propósito aceita qualquer mentira que prometa um pouco de alívio. Sistemas de poder sabem disso. Sempre souberam. Por isso preferem uma população entorpecida a uma população desperta. É mais fácil controlar quem tem medo do silêncio do que quem aprendeu a escutar a própria consciência. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como, mas o mundo moderno tem feito de tudo para nos roubar o porquê. Em seu lugar, coloca metas artificiais, promessas de felicidade descartável e ideologias prontas que dizem o que pensar e quem odiar. Nesse cenário, o sofrimento deixa de ser um chamado à reflexão e vira apenas mais um produto. Tratado com remédios, ignorado com distrações, escondido atrás de sorrisos digitais. E cada vez que você sente que algo está errado, é convidado a comprar algo, seguir alguém ou mudar de assunto. A verdade é simples e brutal. Enquanto você não buscar um propósito real, alguém vai te vender um falso. Romper o ciclo não é fácil. Exige coragem. Coragem para parar, para olhar para dentro,
para fazer perguntas que talvez nunca tenham resposta, mas que precisam ser feitas. Por que estou vivendo assim? Quem se beneficia da minha confusão? O que de fato tem valor e o que só tem preço? Sair do automático é como acordar em um lugar estranho depois de anos dormindo. Tudo parece igual, mas nada é o que parecia. Você começa a perceber o ruído constante, a pressa fabricada, as promessas vazias. E, pela primeira vez, questiona: e se o problema não for comigo? E se for o mundo que está doente? O existencialismo de Sartre e Camus já falava disso, da liberdade de quem assume a responsabilidade de existir, do peso e do privilégio de criar o próprio sentido em um mundo que não oferece nenhum. É assustador no começo, mas depois é libertador. Porque quando você para de esperar que o sistema dê sentido à sua vida, você começa a descobrir que talvez o sentido não esteja em conquistar, mas em compreender. Não em vencer, mas em ver. Ver com clareza, escolher com lucidez, agir com consciência. Sofrer é inevitável, mas sofrer por nada, isso é opcional. É o preço de uma vida vivida sem presença, sem direção, sem verdade. O mundo vai continuar tentando te distrair, te cansar, te convencer de que pensar dói demais. Mas a dor de fingir que está tudo bem é sempre maior do que a dor de encarar o que está errado. Quando você escolhe despertar, o sofrimento não desaparece, mas ele muda de forma. Deixa de ser um peso sem sentido e se torna um chamado. Um impulso para crescer, para romper, para se tornar alguém que vive não porque foi programado, mas porque escolheu estar aqui. O budismo fala da raiz do sofrimento como o apego à ilusão. E talvez não exista ilusão maior do que essa vida corrida, sem pausa, sem consciência, vendida como normal. Romper com isso é um ato de coragem, de rebeldia silenciosa, de reconexão com aquilo que a maioria já esqueceu, a própria alma. Então, se tudo isso faz sentido para você, talvez já tenha começado. O despertar não é um evento, é um processo. E começa exatamente aqui. Quando você decide que viver no automático não é mais uma opção, porque sofrer por viver é parte do caminho. Mas viver sem propósito é uma forma lenta de morrer.